Serra, junto com o Jorge Teixeira. A gente está começando mais um Conversa com o Leitor, aqui do Espaço Alienista, Café Capitu, onde foi a casa do Machado de Assis. Então a gente quer primeiro agradecer essa acolhida, né? A gente vai estar aqui, hoje é quarta, mas na verdade a gente vai estar aqui toda terça-feira, às 18 horas, fazendo Conversa com o Leitor. E é muito bacana estar nesse lugar. A gente tem conversado sobre a questão da mediação, né? E outro dia uma pessoa trouxe a ideia de mediação além do mediador, né? Que o Vygotsky, que é um teórico, uma pessoa importante para quem estuda educação, originalmente ele teria não trazido a ideia de uma pessoa que faz uma mediação na educação, mas um contexto mediador. Então eu fiquei pensando o quanto que está aqui na casa do Machado de Assis, né? É um espaço mediador de formação de leitores, porque a gente, quando combinou de começar aqui, imediatamente a gente começou a pensar no Machado de Assis. Eu e Jorge, a gente começou a ler e fuçar leituras e texto do Machado. A gente já conhecia uma coisa ou outra, mas a gente está mergulhando, né? E uma das coisas nessa provocação desse espaço mediador, desse diálogo com o Machado, onde conversa com o leitor está sendo acolhido, a gente chamou a atenção ao perfil do Machado na sua conversa com o leitor, né? O Machado meio que inaugura, eu não sei nem se está correto dizer isso, mas parece que é uma tendência do realismo nessa conversa com o leitor. E o Machado meio que inaugura isso, o Machado de Assis. Então, se você vai pegar os textos, você identifica, ele diz assim: caro leitor, não sei se você está gostando muito disso, é claro que o vocabulário, as palavras não são essas, mas ele começa a conversar com você. Olha, você está com pressa, mas eu tenho um outro tempo para escrever isso aqui. Então, ele a todo tempo está trazendo essa ideia. E para a gente que entende que ler e conversar são importantes na nossa relação com o mundo, estar num espaço onde Machado de Assis provavelmente produziu muita coisa, eu acho que dialoga e faz a gente acreditar mais no que a gente está investindo nesse um ano com Conversa com o Leitor, nesse um ano participando do coletivo da Casa 11. Eu acho que isso tudo é trazer alguma coisa de relação humana, de velocidade humana, né? Que a gente acredita muito. Então, isso para a gente começar a Conversa de Leitor, e como quem já está acostumado, agora eu paro de falar e passo a bola para o Jorge, que está ali do outro lado, para ele começar a conversa de hoje, que também tem um tema muito instigante, que a gente conheceu aí no meio do caminho por conta da provocação do Ricardo. Não vou falar mais nada. Jorge, vem para cá, ou melhor, vai para lá, que eu passo para aí, vamos trocar de lugar. Vai lá. Mexe no cabelo, assim. Bom, vamos lá. Uma coisa que eu acho que é legal fazer de novo é assim, agradecer a possibilidade de estar usando esse espaço, dessa casa. Aqui já foi uma casa de um gênio. Então, assim, estar aqui nesse espaço é bastante interessante. E, mais do que tudo, muito emocionante também. Mas, assim, obrigado ao Capitu Café, obrigado à Casa 11, a gente está aqui. Obrigado a vocês que estão assistindo, obrigado a vocês que estão aqui conosco, participando. E queria agradecer ao professor Antônio Ricardo Cidade pela generosa acolhida à nossa conversa aqui sobre novas cartas portuguesas. A gente tem falado, né, durante todo o tempo, eu tenho conversado com o professor Ricardo, da necessidade da gente ter, infelizmente, ter que, ainda hoje, 2024, a gente já tem que estar voltando para falar que as mulheres merecem respeito, carinho, enfim, tudo. Né? É uma maluquice isso, mas infelizmente a gente está voltando
E nada melhor do que esse livro. São várias mulheres envolvidas e isso é bacana. E mais ainda, eu já falei isso com o professor Ricardo, é a oportunidade de ter aqui alguém que se debruça sobre esse assunto com todo cuidado, toda uma dedicação extraordinária e é do gênero masculino. Então isso eu particularmente fico muito mobilizado e acho que é importante que a gente tenha isso. Mas sem muita conversa, porque a conversa quem vai levar aqui é o professor. Mais uma vez, muito obrigado. E fique à vontade. A conversa com o leitor é seu. Bom, o fato de ser homem, falar da... Você está Chimamanda, né? Ela diz que o feminismo é para tudo, né? Então, eu acho que não existe... O feminismo nunca vai vencer se for só um movimento de mulheres, né? Acho que tem que ser um movimento da sociedade. Então, nesse ponto, eu acho que eu estou fazendo aqui meu pequeno pedacinho aqui, tentando aprender e me tornar menos sexista, né? A gente é criado para ser machinho e tal, e é difícil não ser. Isso é um dos temas do livro. Bom, esse livro é um livro que foi lançado em 1972, foi escrito em 71, parte de uma ideia, de uma reescrita de um livro chamado Cartas Portuguesas, que é um livro que foi publicado sem indicação de autoria no início, simplesmente foi publicado como Cartas Portuguesas em 1669 em Paris. Pouco tempo depois, ele aparece com a autoria atribuída a Mariana Alcoforado. Isso até hoje é tema de discussão, porque tem livros dizendo que não foi ela, e entre o sexismo, por exemplo, Rousseau, filósofo que todo mundo, né, conhece, ele dizia que não poderia ter sido escrito por ela, porque estava muito bem escrito para ser escrito por mulher. Então, por aí, Rousseau falava isso. Veja a força, né, um cara iluminado e tal, que tinha esse pensamento. Então, até hoje tem gente escrevendo livro provando que o livro é dela e outros provando que não é. No final não está nada provado. Então, de início, a gente já tem uma questão autoral, né, que já nasce com o livro. Esse livro, elas partiram desse livro para reescrever as questões que foram postas pela Mariana Alcoforado. Mariana Alcoforado era uma freira de Beja, foi posta lá pela família, como era na época, né? A família podia reunir, não gostou do que você fez, bota no convento, por algum motivo. No caso dela, era uma questão de herança, para facilitar que a irmã se casasse. Então, para não ter divisão dos bens, se você é irmã dela e os bens, o seu dote, obviamente dividido da família entre duas, você é uma noiva menos atraente. Ao passo que se eu tiro ela da jogada e mando do convento, você fica com um dote maior e se torna uma noiva mais atraente para o pretendente, né? É nesse nível. Esse livro é importantíssimo a gente conhecer, porque na verdade, grande parte de Novas Cartas Portuguesas não é só isso, mas em grande parte ele é a reescrita deste livro aqui. Elas partiram desse livro. Esse livro foi traduzido em 69. A versão que elas usaram é uma versão de 69, que é essa daqui do Eugênio de Andrade. Eu queria ler um pedacinho aqui, só para vocês terem ideia mais ou menos do texto. Não vou ler a carta toda, são 5 cartas, tá? Da Mariana Alcoforado. As cartas são dirigidas a um oficial que na época estava em serviço em Portugal, era a Guerra de Restauração, e ele estava em serviço em Portugal, eles se apaixonam, tem um caso tórrido e ele volta para a França. E essas cartas são escritas em francês, né? Isso também é uma questão que todo mundo fala, não foi ela porque era em francês, mas ela sabia francês, ela tinha cultura, poderia ter sido ela por esse motivo, né? Eu vou ler um pedaço só aqui, para a gente passar para o outro livro. É um livro que
de certa maneira, antecipa o romantismo uns 200 anos. Né? Inclusive, foi inspiração também para muitos escritores românticos, né? Saint-Beuve, vários, se inspiraram nesse livro. Mas foi escrito bem antes do movimento, assim. Ele é classificado como barroco somente porque ele foi escrito numa época que era a época do barroco. Mas ele, estilisticamente, poderia se dizer que é um livro romântico. Né? Então vamos lá, final da carta. Vai fazer um ano, falta só alguns dias, que me entreguei inteiramente a ti. A tua paixão parecia-me tão sincera e ardente que não poderia imaginar sequer que a minha te visse aborrecer, a ponto de te obrigar a fazer 500 léguas e a expores-te a naufrágios, para te afastares de mim. Não esperava ser tratada assim por ninguém. Devia lembrar-te do meu pudor, da minha confusão, da minha vergonha. Mas tu não te lembras de nada que possa levar-te contra a vontade a amar. O oficial que há de levar esta carta previne-me que, pela 4ª vez que vai partir, como ele tem pressa, abandona com certeza alguma desgraçada nesse país. Adeus. Custa-me mais a acabar esta carta do que te custou a ti deixar-me, talvez para sempre. Adeus. Não me atrevo sequer a chamar-te meu amor, nem a abandonar-me completamente a tudo que sinto. Quero-te 1000 vezes mais que a minha vida e 1000 vezes mais do que imagino. Ah, como eu te amo e como tu és cruel. Nunca me escreves. Não consigo deixar de te dizer ainda isto. Recomeço e o oficial partirá. Se partir, que importa? Escrevo mais para mim do que para ti. Não procuro senão alívio. O tamanho desta carta vai assustar-te. Não lerás. Que fiz eu para ser tão desgraçada? Por que envenenaste a minha vida? Por que não nasci em outro país? Adeus. Perdoa-me. Já não ouso pedir-te que me queiras. Vê ao que me reduziu o meu destino. Adeus. Essa é a 4ª carta. Tá? Então aqui a gente já viu uma coisa que eu acho muito interessante, que ela chama atenção para a escrita, mais do que para a função realmente de comunicação, que seria uma função da carta em si, né? Então ela está chamando atenção aqui para a escrita. Ela mesma diz que ela escreve mais para ela do que para o cara, né? Ou seja, ela já está esquecendo o cara, né? Então o que a gente vê aí? A gente pode falar que em paixão, a escrita como o exercício da paixão. A paixão para ela se tornou simplesmente um pretexto. É um pretexto. O que ela quer mesmo é escrever. Escrever para quê? Para mudar, para se curar da dor amorosa que ela tem. Então a gente vê aqui também a literatura como alívio, como cura, né? E é interessante ela colocar isso assim, né? Porque é uma posição para uma mulher naquela época, eu acho que é bem significativo. Até porque mulher não escrevia, né? E uma mulher que escreve percebe a potência da escrita, né? Exatamente, exatamente. Ela, perdão, ela é portuguesa, não é isso? Ela sim. Ela, Mariana, o amante dela, Mariana Alcoforada. O amante dela é francês. É o Cavaleiro de Chamilly, um oficial francês. Em que ano é isso? A publicação desse livro é de 1669. 1669. Aí 300 anos depois, essas três mulheres... Portugal já se lançou lá, já descobriu o Brasil. Estava na guerra de restauração. Né? Porque Portugal era controlado pela Espanha e a França entra para ajudar Portugal a voltar a ser independente. Elas pegam essa versão que eu li ali e escrevem o livro. Né? Então, esse livro aqui, em grande parte, é a reescrita das questões que estavam ali. Você viu como é o estilo, né? Todo rebuscado e tal. Elas vão usar isso aqui também, né? Parodiando o estilo. Então, essa inversão das frases, essa sintaxe, né, daquela época. E, mais do que isso, a própria forma das cartas. Mas ela é extremamente alojada, né? A Mariana Alcoforada, né? Sim. Ela se declara aí. Tem uma ambiguidade aí. Tem uma ambiguidade. Porque ao mesmo tempo que ela é ousada, ela fala em montar o cavaleiro,
com essa frase que ela falou, que ela escreve mais para ela do que para o cavaleiro, mas ao mesmo Questão de se tempo, entregar também. esse livro dela, da Mariana Alcoforado, ele se baseia, ele vem de uma raiz da canção de amigo, que é um gênero lírico medieval, né, de estilo trovadoresco. Foi escrito, praticamente os poemas foram escritos em galego-português ainda, né, século XIII. Né? E a principal característica das cartas de amigo é o quê? É que é uma voz feminina, apesar de ser escrita por um homem, mas é uma voz feminina que se lamenta pela ausência do amado, exatamente. Né? Então passa aquela ideia de quê? Da mulher resignada, daquela mulher que está ali para sofrer pelo marido e tal. O que o Estado Novo de Portugal faz? Pega isso como exemplo da mulher portuguesa, sempre sofrendo, esperando o marido. Então, muito do motivo pelo qual elas pegaram esse livro é isso, é desconstruir essa ideia. Talvez por isso também a questão da autoria, porque se é a canção ligada à canção de amigo, talvez por isso que disseram que não poderia ser uma mulher ou também, está envolvido nesse momento de toda essa questão aí. Só que eu queria atrapalhar um pouquinho, só para mostrar isso aqui, que é a edição que é de 1974. Essa edição foi a que chegou aqui do livro. Esse aqui. Ah, tá, porque essa que o Ricardo está fazendo é de agora, né? Só para fazer diferença dessa para essa. Isso. Essa é uma edição com notas. Comentário. Então veja como alguns elementos daqui já estão presentes aqui de cara. A questão da autoria. Né? Ninguém sabe se foi ela mesma que escreveu ou não. Aqui a gente sabe que foram 3, mas quem escreveu o quê? Também tem uma questão autoral aqui. E elas nunca revelaram, fizeram um pacto de não revelar isso de jeito nenhum. Então 2 já morreram, só tem uma viva até agora. São freiras também? Não. Eu diria que elas sofreram muito, mas não são freiras. Não, eu acho legal isso, dar essa localizada, da diferença desse livro, porque, né, das 3 que escreveram, só historicamente para quem não está dentro. Isso, por causa do período. Que a gente está com 3, a Freira, as 3 Marias e essa nova edição. E aí a nova edição tem uma organizadora. Mas assim. Tudo com notas, né? Porque tem muita coisa que. Essa releitura foi feita quando? Dessas 3. 1972. Dessas 3. Essa aqui é de 72, foi lançada em 72. 72. Esse 69, 1669. Esse 1669. O que tem as cartas, esse aqui é o da Novas Cartas. A da Freira, da Soror Mariana, né? É de 1600. 1669. Então. Mas o azul é o mesmo daqui? Não. O azul é o livro das 3 Marias. Tá. De 70. Então é o mesmo. Coisa, esse aí, as autoras são as mesmas daquele Isso, é isso que eu tô... Esse aqui são as mesmas autoras. Esse Elas aqui escreveram quando? é o mesmo livro, 1972. Não, a publicação dele, mas Esse aqui no Brasil, 74. No Brasil, 74. Elas escreveram em 71, não Em foi? 71, o livro foi lançado em 72. E esse aqui é um livro É uma edição revista. 24. Ele é revista. 50 anos depois. 50 anos depois, você tem uma nova edição Com notas. com notas. isso aí já comentaram, tá? E ainda não tem nem no Brasil. Não, ainda não tem. Você não tem a venda, só na Amazon. Você consegue. Mas essa edição, esse livro aqui, a edição é de 24, mas a primeira edição é de 98. Sim. Já a versão editada. Uma versão com notas, porque tem muita coisa que sem notas você não consegue saber. Isso é um grande elogio à interlocução. Então ele faz interlocução com a história, com o personagem da história, com o personagem do mundo literário. Então tem muita referência. Esse homem tem nome? O amor dela, da Mariana Alcoforado? Sim, Conde de Chamilly. Não, você falou. Noel de Bouton, e que veio a ser o Conde de Chamilly.
Então, Parece um chantilly, mas não é bom. aí para falar um pouco, elas têm aqui como uma epígrafe, elas têm assim, novas cartas portuguesas, ou de como Maina Mendes pôs ambas as mãos sobre o corpo e deu um pontapé no cu dos outros legítimos superiores. Bom, cu lá tem uma conotação diferente daqui, não é uma palavra tão agressiva como né? Então não é tão estranho estar no livro. Isso aqui, na verdade, faz referência a 3 obras das 3 autoras, porque elas não surgiram do nada, elas já tinham obras, inclusive a Maria Velho da Costa tinha lançado um livro que chama Maina Mendes, em 69, que foi grande sucesso. Né? Outros Legítimos Superiores é um título de um livro da Maria Isabel Barreno. E As Mãos sobre o Corpo, um livro da Maria Teresa Horta. A Maria Teresa Horta tem uma poesia muito ligada à poesia erótica. E por causa disso ela chegou a apanhar em Portugal, lá em Lisboa, na rua. Três caras pegaram na rua, meteram a mão na cara dela e falaram: isso é para você aprender a não escrever o que você escreve. Então foi nesse clima, né, que elas escreveram esse livro aí. É um livro de combate, é um livro que se quer um livro de mudança. Né? E qual é o contexto histórico desse livro? Portugal passou de monarquia para a República em 1910. 16 anos depois teve um golpe militar, em 26. Esse golpe durou 48 anos. Terminou com a Revolução dos Cravos de 1974. Então não foi qualquer coisa escrever esse livro, porque na verdade elas não foram presas e torturadas porque elas já tinham nome. O pai se eu não me engano, da Maria Velho da Costa tinha sido um oficial do exército que tinha participado inclusive do governo salazarista nos anos 50, então não era fácil simplesmente pegar e defenestrar com elas. Né? Então elas tiveram essa coragem também com base em certas regalias, conhecimentos que elas tinham. Mas é um livro subversivo, né? Um livro subversivo. Bom, o que era Portugal no Estado Novo? A mulher não podia nada, né? Mulher, nada. Juridicamente, para você ter uma conta, você tinha que pedir o seu marido. Para você sair sozinho, para viajar, tinha que pedir o marido também. Né? Votar. A partir de 33, mulher podia votar? Podia, mas podia, sabe de que maneira? Se seu marido estivesse em guerra, estivesse fora do país, aí você poderia votar. Ou se você fosse a chefe de família, ou seja, seu marido morreu e você era a chefe da família. Fora isso, você não poderia votar. Então a gente pode dizer que não tinha voto para a mulher, tem muito poucas mulheres que votavam. A mulher, no Brasil, a gente tem voto feminino a partir do Getúlio Vargas. Né? Lá só em 74, com a Revolução dos Cravos. Mesmo assim, desculpa me interromper. Mas essa coisa do marido. Tem ela conversou com uma pessoa uma vez lá na praça lá em Lisboa, e a moça contou uma história que a questão mesmo depois da Revolução tinha uma dificuldade das mulheres ainda se colocarem para o trabalho ou para coisa assim. Não, mas isso tem até hoje. Não. Depois da Revolução, não, até hoje. Pois é, isso lá que faz o livro ser. Até hoje. Mulher ganha menos. Toda hora você vê aí feminicídio. A discussão se mantém. Se mantém, exatamente. Infelizmente. Né? Mas naquele período tinha uma coisa assim: a mulher só poderia ser enfermeira ou datilógrafa. Mesmo que não tivesse que datilografar. Ou aquela outra, o telefonista. Certamente professora de criança. E telefonista e enfermeira não podiam casar. Não podia casar. Porque como eram profissões que geralmente trabalhavam à noite, era feio, era para a mulher sair sozinha à noite. Então, era proibido. Se você fosse enfermeira... Não, o Salazar é tão maluco que aquela estátua que tem ali no Porto, que ele coloca o Henrique de Sagres na frente, o exército dele e a mãe que governava com ele, a Filipa, a última, ajoelhada.
Aí ele está lançando, o exemplo, ele lança, que é o Portugal lançando ao mar, a caravela, aí o exército dele todo atrás, e lá no pé, lá atrás, está a mãe que governava junto com ele, Ainda botou a ajoelhada. mãe. Ainda botou a mãe. Aquilo, eu falei, mas gente, tão lindo. Então imagina nesse cenário esse livro aparecer em 1970, deve ter mexido, né, com... E você falou, num determinado momento, que as três já tinham uma importância individuais lá em Portugal, já faziam. Tem alguma coisa, por exemplo, eu estou vendo aqui que você separou algo que parece que é a Maria Teresa Horta. Não tem pouca coisa não, porque os outros são livros, né? Então não Sim, tem como. A Maria Teresa Horta, que faz poesias, eu tenho aqui 3 poesias dela aqui que eu posso circular aí para vocês darem uma olhada. Se alguém quiser ler. Não, pode ler à vontade aí. Olha só uma coisinha. A Nilma Lacerda, que está assistindo, ela diz o seguinte: as professoras precisavam de autorização do Ministério da Educação ou do próprio presidente para casar. Até o último quartel do século XX. Você vê que loucura você pensar, né? Quanto tempo. Eu trabalhei no TRT, atendi o público. Chegou um casal lá, com o marido, ela foi receber o dinheirinho dela lá da indenização, né, saiu do alvará, e foi entregar o dinheiro. Ele falou, não é pra mim. Eu falei, não senhor, o dinheiro é dela. Ele falou, não, mas eu vim pegar o dinheiro. Eu falei, vai pegar coisa nenhuma. Chamei a Julinda, ela veio e falou, ela não tá aqui, ela não assina, então vai sair no nome dela. Portugal, ele chegou lá e já falou logo, já disse, ó, vim pegar o dinheiro, eu quero o dinheiro. Tinha a mão na cara. Lá em Portugal é um cara que ele, inclusive para trabalhar, quem autorizava era o marido. Então, se o marido também não quisesse que você trabalhasse, ele chegava lá e falava, ela não vai mais trabalhar aqui não. Ele que assinava. Aqui até a década de 60 você era assim imagina também. isso, na década de 70. Pois é. Ô Ricardo, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente pensando na Mariana Alcoforado e o quanto que esse texto vem, o que ele na verdade tem, né, historicamente, que ele se manteve, né, mexendo com as mentes de homens e mulheres e tal, né? O que ele, como obra literária, enfim. Tá bom, já tinha a tradição das cantigas de amigo, né? E aí, na corte francesa, era quase como um livro erótico, porque era uma freira falando que trepava com um oficial dentro do convento. Dentro do convento. Então ele atrai a atenção isso. Né? Tem livros que relatam que tinham conventos que tinham maneiras especiais de deixar os caras entrarem lá. Aí é uma coisa, eu estava, por conta dessas questões, né, de você falar tanto disso, que fiquei interessante, foi procurar. O próprio convento onde ela fica, o convento de Beijo, recebia senhores, porque era um lugar onde tinham umas jovens muito cultas, né, jovens que falavam outros idiomas, então esses senhores iam para lá para conversar com essas jovens. Foi isso que estava escrito onde eu li. Eles iam para lá para conversar com essas jovens. Agora, o que está colocado aí nesse conversar, não sei, pode ter mais alguma coisa além disso. Mas, de qualquer maneira, você vê um convento que recebe com autorização das madres superiores, não sei o quê, recebe pessoas de fora, cavaleiros em sua maioria. Entendeu? Esse livro era consumido como uma coisa sensual, assim, né? Inclusive naquela época também não tinha outros livros na época do século XVII, era muito comum essa coisa de cartas, né? Chapelot de Lacroix, né? Tinha muito isso, era um gênero popular. Era a literatura epistolar, né? Exatamente. Pistolografia, exatamente. E aí o que acontece? Essa questão da autoria gerou uma série de estudos, até hoje tem livros sobre isso. Isso foi levando o livro adiante. E como modelo também, porque tem essa parte ambígua que eu falei, ao mesmo tempo que tem a ousadia dela de falar que escreve mais para ela do que para o cara, dizer que montou o cara, mas também tem o lado daquela mulher resignada, abnegada, que está ali sofrendo pelo homem que partiu, que não vai voltar. E era essa parte que interessava os homens, né? E foi essa parte que interessou o Salazar. Era um exemplo, olha aí, a mulher é isso, né? Sofrendo pelo homem e tal. Ainda mais numa época que tinha guerra, né?
porque Portugal, guerra colonial, foram 13 anos, foi de 61 até 74. Revolução dos Cravos abriu. Exatamente. Então, Mas uma coisa, então na verdade são as Três Marias na década de 70 que leem nesse texto alguma coisa de revolucionário. Como elas que elas sacam. pegaram o lado revolucionário dela e reconstruíram esse outro lado, que é um lado abnegado dessa mulher que fica sofrendo pelo homem. Elas vão reescrever isso e dar uma nova significação. Porque até então vinha como essa freira, como essa mulher Sim. que sofria, um texto bem escrito, mas são as três que marcam um diferencial nessa história. São as três, exatamente. São as três. Mas olha, qual é assim, o teor, os assuntos das... Porque eu não conheço o livro, mas será que você poderia mencionar assim, o que elas escrevem, quais são os assuntos? Elas começam reescrevendo as cartas. Então são três mulheres. Aí tem primeira carta 1, primeira carta 2, primeira carta 3. Segunda carta 1, um livro dessa grossura, chega uma hora que elas encheram o saco, eu acho. Então elas começam a criar novos personagens. Então ela vai criar sobrinha da Maria Alcoforado, vai escrever como se fosse o cara lá, o cavaleiro de Chamilly escrevendo para Mariana, cartas da mãe da Mariana para ela, da Mariana Alcoforado para o irmão. Aí também esgotou aí elas começam a inventar outros ainda, personagens do tempo delas. Então, em cima da obra. Exatamente. Então são cartas ficcionais. São cartas ficcionais. Além delas, além das da Mariana. Além da reescrita das cartas da Mariana, né, dela retomar os temas, né, elas começam a inventar, por exemplo, a questão do retornado, né, que são os caras que foram para a guerra colonial em Angola, Moçambique e Guiné e depois voltaram para Portugal. Tinha uma... era tudo... tinha censura, né? Então, assim, você não ficava sabendo muito o que acontecia lá em Angola. Claro, né? Porque o que acontecia lá era um massacre, então ninguém ia querer ir para a guerra. Então era tudo censurado. Então elas reescrevem essas cartas, criam, ficcionalizam essas cartas, né? De soldados escrevendo para mulheres em Portugal e de mulheres escrevendo para eles lá. Aí tem a questão dos emigrados. Muita gente saiu de Portugal, foi para a França, foi para o Canadá. Então também tem a ficcionalização dessas cartas. Para além disso tudo, existem textos reflexivos, como se fossem assim, pedaços de ensaio, né? Tem diálogos, tem poemas, todas escrevem poemas, né? Depois de um certo tempo, elas começam a se desentender entre elas. Então elas começam a questionar, porque todas eram feministas, mas cada uma de uma forma, né? Então uma era inimiga dos homens, a outra não, achava que esse não era o problema. Então elas começam a se responder, a interpelar uma às outras em cartas que a gente sente que é dirigida umas às outras. A gente não sabe quem é porque elas não assinam a autoria, né? A gente só sabe que é das três. Então, na verdade, é uma coleção de gêneros aqui dentro, né? Muito afim do que é a literatura contemporânea, né? Multigênero, não é um livro comum. É um livro bem século XX, um livro bem moderno, né? Um livro que tem intertextualidade direta, né? Quantidade de personagens que são citados aqui, interpelações a períodos históricos, né? Não só ao período do Estado Novo, mas também aquele período lá de Portugal do século XVII. Né? A situação da mulher em várias instâncias, a violência doméstica é abordada aqui, estupro familiar, tem tudo que você imaginar que são temas femininos. Se você ler qualquer livro desse, da Bell Hooks e tal, parece que, assim, tá tudo ali nos capítulos, sabe? Todas as histórias. A questão do trabalho não remunerado da mulher, né? Que trabalha fora e depois chega em casa e vai servir o marido, tá aqui também. Né? Tudo criado, ficcionalizado. Então é um compêndio dos problemas femininos, né? Que infelizmente estão todos ali agora. Até agora o aborto está aqui também, a questão do aborto, está tudo aqui. Né? Você acha que mas é um livro difícil, assim? Olha, pro leitor comum, assim, eu estou perguntando isso, desculpa, mas é porque
por acaso eu ouvi uma outra pessoa também falando sobre o livro, e essa que era uma pesquisadora portuguesa, e ela dizia assim, que há livros que são conhecidos pelo ruído que causa. E esse ela dizia que achava que era um livro que causava muito barulho, mas pelo silêncio, porque ele foi pouco lido, pouco discutido, talvez porque tenha sido, né, sido lançado ainda antes da Revolução, mas mesmo depois não teve o alcance que ele ficou esquecido até o lançamento desse aqui, aí voltou de novo as pessoas estudarem ele e tal, assim, em 98 já, né? O que acontece? Esse livro foi lançado, não tinha censura prévia em Portugal. Então você lançava o livro e aí eles proibiam depois. Para quê? Para prejudicar o editor. Então o editor passava a praticar o quê? A autocensura, porque o cara ficava, pô, publica ou não publica esse livro? Porque eu vou gastar um dinheiro, depois o livro vai ser recolhido, eu vou ficar no prejuízo, né? Por causa disso, inclusive, muita gente usa essa distinção para dizer que é uma ditadura moderna, a ditadura do Salazar, né? Essa forma de opressão, né? Aí o que acontece? Elas lançam o livro 3 dias depois, o livro é recolhido. Então ninguém leu. Aí o que acontece? Elas mandam uma cópia para o Brasil, para 3 mulheres aqui, 2 delas eu não vou saber dizer o nome, era uma psicóloga, acho que uma médica, e a outra é a Norma Bengel, a atriz. Elas traduzem isso para o francês e mandam para a França, para Simone de Beauvoir, que era uma pessoa super importante, e outras escritoras. Então esse livro se tornou famoso fora de Portugal, né? Em 73, ele foi considerado a primeira causa feminista internacional pela Organização Nacional das Mulheres em Boston, nos Estados Unidos. Porque o governo, acho que no ano seguinte do lançamento, o governo abre um processo contra elas. Por isso elas são conhecidas pelas Três Marias, porque o nome do processo era o processo das Três Marias. Então o livro era um livro muito mais assim político, né, do que hoje em dia se estuda o livro pelo conteúdo literário mesmo, pelo valor literário, porque é um livro muito bem escrito. Todas as 3 são excelentes escritoras. Mas na época era um livro político só. Então passou o momento, veio a Revolução dos Cravos, o livro foi esquecido, né? Até o surgimento desse grupo de estudos, que aí fizeram as notas, e aí voltaram a estudar o livro de novo. Tem uma coisa que, assim, eu peguei esse livro aqui na casa da minha mãe, que era feminista, comecei a ler, mas não me senti seduzida por ele. Quando a gente teve agora acesso a esse aí, e que eu leio a introdução, entendo isso que você está falando, quem foram essas mulheres, quem foi Maria... Aí eu já estou lendo esse livro. Então é isso que você falou, eu acho que tem um movimento por fora que foi apagado, mas quando você conhece o contexto desse livro, a força que ele tem, você vai numa outro fôlego para ele. Aquele ali, essa edição que traz esse processo, essa análise, eu acho que ajuda, né? Eu acho que é um livro que você precisa desse contexto mediador. Contexto mediador. Para te... Ele, assim, talvez em termos de dificuldade, tem a paródia em grande nas cartas que são reescritas das cartas portuguesas, aquele estilo barroco de inversão da frase e tal, e não ter um fio condutor direto, né? Porque ele é um romance? Não, mas é também. Ele é muito ambíguo. É um livro de poesias? Não, mas tem poesia dessa aqui. É um livro, uma coleção de cartas? Não, mas tem cartas pra caramba aqui. Então é difícil você assim, dizer qual é o gênero desse livro. Ninguém consegue dizer. Não tem uma definição. Não tem, você não consegue dizer o que é. Né? O que é uma coisa que torna um livro bem moderno. Né? Nesse interessante, sentido. né? E elas ficaram um ano escrevendo esse livro, se encontrando toda semana. Quem que está viva das 3? A Maria Teresa Horta. Elas são casadas, as 3 casadas? As 3 eram casadas, as 3 eram casadas. E algumas... Porque essa questão do casamento se tornou uma grande questão, que inclusive é muito abordada aqui no livro. É possível, a questão que se perguntava é possível amar e ser feminista ao mesmo tempo? Porque aí você pode ver o amor também como uma construção masculina, né? Que é o casamento, né?
Por exemplo, uma palavra-chave nesse livro aqui é clausura, porque o que ela se propõe é a desclausura, né? E aí o que é o casamento? É a clausura, né? Tem até uma carta que o personagem fala assim, para você te deram um convento, para mim o casamento, né? Porque aí a mulher ficava presa no casamento, né? De mil maneiras, Então, o que elas queriam era a libertação das mulheres. O que elas se propunham era isso, fazer um livro que ia causar furor, elas sabiam disso desde o início. Eu vou ler a primeira carta, que é uma carta bem curtinha, do Novas Cartas Portuguesas. Tem algumas coisas interessantes aqui. Você quer ler ou quer? Você quer ler, Lisbi? Não, deixa o Jorge. Vai. Jorge tem uma voz assim, mas... O Jorge não enxerga. Aí Você quer que eu leia? Eu Tem leio. algumas questões aí. Outra pessoa também que vai ler. Vamos lá. Primeira carta. Pois que toda a literatura é uma longa carta a um interlocutor invisível, presente, possível ou futura paixão que liquidamos, alimentamos ou procuramos. E já foi dito que não interessa tanto o objeto, apenas pretexto, mas antes a paixão. E eu acrescento que não interessa tanto a paixão, apenas pretexto, mas antes o seu exercício. Não será, portanto, necessário perguntarmos se o que nos junta é paixão comum de exercícios diferentes ou exercício comum de paixões diferentes. Porque só nos perguntaremos, então, qual o modo do nosso exercício, se nostalgia ou se vingança. Sim, sem dúvida que nostalgia é também uma forma de vingança, e vingança uma forma de nostalgia. Em ambos os casos, procuramos o que não faria recuar, o não nos faria recuar, o que não nos faria destruir, mas não deixa a paixão de ser a força e o exercício do seu sentido. Só de nostalgias faremos uma irmandade e um convento, Soro Mariana das 5 cartas. Só de vingança faremos um outubro, um maio e novo mês para cobrir o calendário. E de nós, o que faremos? Então, esse reflexão trecho é bem interessante. Já na primeira carta ela já faz referência a Mariana Cofonato, Mariana das 5 cartas, né? Que o livro da Mariana tem 5 cartas. Já é a primeira referência. Você vê que também a forma de organizar as frases é toda truncada, já parodiando as cartas da Mariana Cofonato também. Alguns temas como nostalgia, vingança, que tem muito no livro da Mariana Cofonato, eles vão retomar. Esses pares ódio, amor, também vão estar bem presentes. A questão de escrever mais para ela, né, de usar a paixão como pretexto, está dito aqui com outras palavras, aqui nessa passagem aqui, como é que é? E já foi dito que não interessa tanto o objeto, apenas pretexto, mas antes a paixão. E eu acrescento que não interessa tanto a paixão, apenas pretexto, mas antes o seu exercício. Então, por isso que eu falo de a escrita como exercício da paixão, né, que é o que elas praticam aqui. Outra frase interessante aqui no final, que ela fala assim, e faremos um outubro, um maio e novo mês para cobrir o calendário. Esse outubro aí pode se remeter ao outubro, 25 de outubro de 17, que é a Revolução Comunista lá na União Soviética, pode ser também o 5 de outubro de 1910, que é a proclamação da República em Portugal, ou seja, elas querendo que voltasse a República, porque ainda era ditadura ali, né, quando elas escreveram o livro. E o maio, esse maio, bom, o dia 1º de maio era proibido, o dia do trabalho, era proibido em Portugal durante o salazarismo, comemoração do 1º de maio. Se você saísse 1º de maio, viva o trabalhador e tal, cana. Né? Então, assim, mas o que importa, seja lá o que for, né? E tem o maio de 68 também, na França,
né, o levante dos estudantes, que foi importantíssimo. Então, seja lá o que esteja se referindo aqui, o que importa é, elas estão colocando, né, a literatura como um ato de rebeldia, é um gesto de rebeldia e de novidade. Né? Principalmente para a mulher, né? Porque a mulher é totalmente silenciada. Exatamente, elas já estão deixando claro, esse livro aqui é para briga. Então... O que a gente quer aqui é briga. Ele já deixa bem claro o objetivo desde a primeira carta. Né? Elas estão se colocando também, né? Como mulher. Exatamente. Está tendo voz, né? Elas estão tendo voz. E em toda a carta vai se repetir, ela vai citar palavras da Mariana Conforado, pegar temas da Mariana Conforado, responder coisas que a Mariana Conforado pergunta, o que será de nós? A Mariana Conforado também pergunta, o que será de mim agora, várias vezes nas cartas, nas 5 cartas. Então esse trabalho de reescrita vai indo até o ponto que elas começam a esgotar isso, né? Então elas começam a escrever outras cartas. Existe alguma pintura dessa Mariana Conforado? Alguém não, pintou? Não. Mas existem registros, ela realmente existiu. Ela realmente existiu. Ela chegou a abadesa lá. A abadesa. Ela chegou o cargo mais máximo. Alto, e morreu com 83 anos. Viveu muito. Foi internada lá no convento com 11 anos de idade. Existiu realmente. E nós temos a coisa da ambiguidade, né? Tem um texto legal, caramba, que eu acho que vale a pena também a gente ver que é um jogo legal. Esse livro dá um curso, né? De 6 meses. A quantidade de coisa que você pode tirar daí, né? Nossa Senhora. E é uma pena, na verdade, porque a gente aqui, pelo menos no Rio, conversando com as pessoas, muito pouca gente conhece. Né? E eu acho que divulgar ele, né? Ele tem uma outra, essa edição é mais antiga, mas ele já tem, você entra na internet, você encontra, tem uma né? intermediária até chegar aqui. Eu me lembrei agora de um livro que a gente lê muito, as mulheres que correm com os lobos. Eu acho que esse livro aí, ele também dava muito material para mulher, com homens, sentar, em mulheres, em grupo, enfim, para você pensar no feminino, né? De uma maneira histórica, de uma maneira... De fato, aqui o cara estava falando, Ó, a Marta que está assistindo aqui está dizendo que ela não conhecia esse livro. Pois é. Eu acho que uma relação bastante importante e que eu fico me perguntando assim, quanto é necessário a gente divulgar esse tipo de trabalho, divulgar essa disponibilidade, né, para falar de um livro que é tão amplo, tem tanta coisa aqui. Eu estava brincando, falando com as marcações e tudo, o livro está muito mais bonito, cheio de marcações e tudo, mas é por isso, porque cada coisa dessa suscita uma enormidade de... Porque são muitos assuntos, como eu falei, todos os assuntos estão aqui. Violência doméstica, o trabalho não remunerado, o papel da mulher em passar essa ideologia sexista para os filhos, no final das contas... O controle sobre o corpo da mulher. Controle sobre o corpo da mulher, que passa por exemplo, mandar uma mulher para o hospício se você não gostar dela, né? Você poderia fazer isso facilmente. Aqui no Brasil, até acho que a década de 50 podia, agora não pode mais. Mas eu poderia... Tinha a questão da herança de dinheiro também. Tinha, bastava reunir a família e falar assim, ó... Essa tá aí tá doida. Porque não era você que dizia se estava doido, não, era a família. Essa família dizia. Tinha o trem de doido no interior do Brasil. Acho que é Congonhas ou Congonhas que tinha que tem um filme até chamado Genocídio Brasileiro. Acho que mais de 60 mil pessoas morreram nesse. Não, tem um filme. E eles ainda faturavam vendendo os cadáveres para as escolas de medicina. Eu não sei se é Congonhas. Mas isso que você falou agora, né, foi o convento, tem aquele filme de 1960 e pouco, mas na década de 60 nos Estados Unidos tinha os sanatórios, né? As mulheres eram internadas, tem garota interrompida. Que é isso, que se a mulher, ela de repente sai daquele controle, final da década de 50, ela era louca, né?
Então, assim, A o quanto... Clodel foi internada, né? qualquer coisa- Ficou doida e ficou, morreu, ao ponto do nem corpo se achou mais, porque aonde ela ficou internada, depois foi destruído. E aí a família, ela é Quem? irmã do Camille Camille Clodel, Clodel. ela é irmã do Paul Clodel. E ela vivia pedindo pro irmão para tirar ela de lá, né? Imagina uma artista ficar presa. É, E a mulher ele não que deu uma sente mínima. demais. Ele vai ganhar o prêmio Nobel, né? Tá na vida dele. Aí ela morre, aí em 55 a sobrinha dela, filha, faz uma carta pedindo os restos mortais da tia. E não tem mais restos mortais, acabou, ninguém sabe, que foi tudo destruído e assim ficou, né? E ela fica lá, porque tinha problemas mentais. A irmã falou, não quero problemas para mim, e deixou ela lá, né, internada. E assim foram com várias mulheres, tem depoimentos aqui no Brasil. Não, mas isso é uma coisa, difícil, né, de falar, duro, mas isso era comum. Era comum. Essa coisa era comum. O fato de se internar uma pessoa para tratamento psiquiátrico era uma moleza. Então, assim, o que a gente tem, eu pelo menos, pensando o seguinte, a gente tem que recuperar essas discussões, a gente tem que trazer isso cada vez mais, falar sobre projetos como esse livro, né, de trazer essa discussão sempre para perto da gente, toda hora. Né? E acho Hoje em dia isso... tem várias escritoras aí, ainda bem que agora tem bastante edição, a Bell Hooks, né? A Chimamanda, Federici também. Pois é. Muita coisa legal. É. Chimamanda tem um livro chamado Feminismo é para Todo Mundo, que é de fácil leitura, você lê assim, 2, 3 dias você lê o livro, mas é muito interessante, que ela faz todo o histórico do feminismo, desde lá do início do feminismo, com aquela luta das sufragistas, passando pela época delas, que era uma coisa mais relacionada à preocupação com o corpo, né, como a Nereida falou, e depois para as questões mais variadas hoje em dia, essa questão, né, de interseccionalidade, daquela coisa que é um monte de problemas que incidem sobre a mulher, né? Não é só o fato dela ser mulher, né? Mulher é pobre, é preta. Não, claro. mora E na você periferia. saber a origem, na verdade, não é porque a mulher não queria, é porque sempre houve, né, um impedimento do universo masculino de deixar essa mulher. Então, acho que, né, se olhar para essa história, é você entender que tiveram mulheres que ficaram apagadas, mas que de alguma forma estavam refletindo sobre essa situação, né? Eu tenho um outro texto aqui, que eu acho que vale a pena ler, que é justamente chama O Corpo, que traz essa questão da ambiguidade. Você quer ler? Não, pode ler. O corpo. Ali estava o seu corpo adormecido, aninhado no seu descanso, tão quieto, tão presente na luz amarelada, definindo-se por seu peso e por aquele estar quieto, todo tomado de luz, sem contorno que separasse corpo e luz. Os músculos lisos debaixo da pele, tão escorridos na presença quieta, quase diluídos, ninho de seu próprio descanso, prolongando os lençóis desfeitos e suas curvas frouxas de fadiga. E a cova morna do colchão, e a luz quieta e densa como pele amarela sobre a outra, enchendo o quarto até o teto e as paredes, absorvendo em si como corpos amáveis naquele sono. O candeeiro e a mesa baixa, e os livros e as roupas. Todo o quarto feito camadas sucessivas de luz e substância variada, rodeando o centro, núcleo de respirar muito brando. E a tudo se propagando esse único e muito brando movimento, a pele doirada estendendo-se um pouco, no peito alto, de curva possante e com os seus mamilos quase rosados, e as costas movendo-se também com a mesma unida e certa ondulação da água mansa. As costas bem talhadas, estreitando-se do largo dos ombros até a anca com retidão da pedra talhada. Mas de braço a braço, a curva bombeada, alta e suave, que a meio se cava bruscamente como o leito de um rio. E movendo-se ainda o osso da anca, delicado, anguloso, saliente agora de sua habitual descrição do corpo, que repousa de lado e se debruça,
leve, cavando um pouco a cintura, escondendo o ventre e a densa doçura dos pelos mornos, e um pouco sexo, alteando redondo, no entanto severo, cinzelado, das duas nádegas estreitas, aparecendo depois o sexo entre as duas pernas que se abrem, uma estendida sobre a cama e a outra levemente flectida, esvaindo-se a coxa da anca alteada até a cama, onde o joelho pousa, e aí segue a perna tão abandonada no lençol que quase o fere com seu peso, e entre as coxas, renascendo da sombra do vento escondido, e que se estende como savana cálida, que em si retém o amarelo da luz, na curva nascente das nádegas, nas coxas, nas pernas, entre as coxas, o seu sexo. Os dois pequenos pomos, cuja firmeza se desenha na pele branda e a corola recolhida de seu pênis adormecido. Então, Isso é a Mariana? Não, isso é Novas Cartas. Essas duas novas cartas. Então vocês viram, repararam que o texto todo, ele é escrito como se fosse um corpo feminino. Na última linha, você fica sabendo que é o corpo de um homem. Então aí tem questões muito interessantes, né? Essa diluição... E adormecido. Exatamente. E essa diluição de gênero, né? Assim, um corpo masculino, a sensualidade, ela não está só no corpo feminino, né? Porque esse papel é posto para a mulher, né? A mulher que é gostosa. Né? E a sensualidade, a tanto sensualidade, também, a gente acha que é um pouco feminino realmente. Exatamente. É isso mesmo, tá certo. Então o texto, né? Isso aqui poderia ter sido um texto, mais um texto, né? Descrevendo a beleza do corpo, a sensualidade do corpo feminino para proveito do homem. Mas é o contrário. Ao contrário. É para proveito das mulheres. Das mulheres. Aqui, né? Então é bem interessante. Isso é um texto que não é uma carta, é simplesmente um texto, né? Tem vários assim aqui. A maioria são cartas, mas tem vários que não são. Eu fico imaginando o impacto disso em 1970 e Não, poucos. Imagina. A mulher portuguesa, Um ela é dos uma argumentos portuguesa. para o Estado processar as três é que era um livro pornográfico. Era tipo, né? Não, esse livro é pornografia. Como é que a mulher vai escrever esses nomes? Aqui, por exemplo, fala o pênis, mas tem outros lugares que fala pau mesmo, fala o que é mesmo, né? Então, é uma linguagem que, para uma mulher, Dominada pelo universo. ditadura, Pois é, imagina. Portuguesa, hein? Está destruindo a casa portuguesa, né? Tá. Que é aquela coisa da mulher dócil ali e tal. Eles devem ter sofrido muito. Esse livro, a gente estava em Portugal agora, né, com os 50 anos, e ele foi um marco, né? Ele está em Portugal, essa edição agora de 2024, ele é uma bandeira, né, desses 50 anos de libertação, né? Então é interessante você ver como os portugueses estão o tempo todo, agora esse ano que fez 50 anos, falando desse livro, né? O quanto isso foi libertador, né? O que representou isso? E a Revolução de 74, eles têm em comum, assim, um entendimento que esse livro ajudou a fazer cair o regime. Pois é, a sensação porque chamou que a atenção do mundo todo para a condição da mulher em Portugal, porque Portugal, o cudo da Europa. Então, quem estava lá na França estava naquela onda de Simone de Beauvoir, né, mais de 68, Sartre, assim, super moderno e tal, e ali do lado as mulheres vivendo praticamente na Idade Média. Na Idade Média. Eu tenho aqui também o que mais? 129. Não, eu acho que assim, a gente está lendo e conversando, né? Tudo isso que a gente traz, né? Mas enfim, a gente pode até continuar mais o tempo do Instagram. Tá, mas Ele pode fazer o seguinte. no livro tem, em relação a essa casa portuguesa, tem 3 textos principais que atacam diretamente isso, né? A instituição da família, do homem de bem e tal. Da família, da casa portuguesa, né? Que é uma instituição lá. E que é o pai, a mãe e a filha. Eu vou pegar o mais curto deles, que é o pai,
para ler. Eu acho interessante ler, porque que nem ela falou, né? Ah, eu vi uma pessoa falando do livro, se era difícil, não era. Então, mais interessante do que só ficar falando, vocês, ainda assim, nem que eu fale aqui 10 horas, vocês não vão conhecer o texto. Então, eu acho legal a gente ler, porque a gente conhece um pouco do texto. Você quer ler esse? Posso ler? O pai. Então deixa eu... Me dá aqui O pai. Me dá aqui a máquina para fazer. Só essa. Não, Essa deixa eu aqui. escutar minha voz. Não, Tem que me olhar? Só vira para lá, porque senão as pessoas não vão Não, escutar. senta aqui. Vamos aqui, beleza. E as pessoas vão adorar, nunca mais vão querer que eu volte. Vai. Vira pra ela. Vou virar para ela. Vai ficar bem bacana. Peraí. De novo. Vai lá. Vou ficar envergonhada. Não. O pai era perverso. Dormia toda nua, os peitos soltos e brandos, muito brancos, expostos, tal como seus mamilos largos, róseos, distendidos. Durante o dia andava em casa com as blusas desabotadas, desabotoadas e sentava-se de qualquer maneira, com os fatos a subirem sempre a meio das coxas. Fato é vestido, né? Deixando antever entre as pernas uma escuridão macia, amolentada na sua meia penumbra. Era perversa. Deitava-se nos sofás ao comprido, os braços atirados para trás e ficava assim, todo dia, ao seu alcance, sem mal, a passar a língua aguda pelos lábios já úmidos. Era perversa. De um louro fundo, a pele penugenta, os olhos de um azul duro, sempre atormentados. Era perversa. Rodeava-lhe com os braços o pescoço, os seios a esmagarem-se de encontro ao peito, e o hálito morno, sedoso, a roçar-lhe a boca, a rastejar-lhe de perto de saliva. Era perversa. Deixava a porta entreaberta, esquecida, enquanto se despia devagar, a descobrir o ventre branco, os ombros magros, devagar em breves movimentos, em secretos sons e pactos com a infância. Era perversa. Trazia os cabelos em desalinho e mornos de sono, quando beijava de manhã, a dar-lhes os bons dias, com uma distração de hábito tomado. Era perversa. Dormia toda nua, os peitos soltos e brancos, muito brancos, expostos, tal como os seus mamilos largos, róseos, distendidos. Quando entrou no quarto, o homem hesitou a olhá-la, a fixá-la no seu sono, mas logo avançava, silencioso e de manso, para junto à cama, a hesitar novamente. Depois estende uma das mãos, desliza na curva suave do peito, da anca dura, da anca quente, doce, os dedos crispados a entranharem-se já nos pelos sedosos do corpo. Curva-se quando ela acorda e tapa-lhe a boca com força brutal, mantendo-a deitada, firmemente debaixo do seu corpo, agora comprido sobre ela. Era perversa, tinha um riso liberto, sedento, e uma maneira envolvente de olhar os outros. Enlouquecido a entreabrir-se aos poucos, como um fruto obsessivo, obsessivamente. Indiferente, Mariana sente que ele sai de dentro de si, sujando-a de esperma também por fora. Depois, vê o que se levanta da cama, se veste à pressa, se vai embora sem a olhar, todo o tempo mudo. Mesmo enquanto a forçara, mudo mesmo, quando a tivera rendida, afundada naquele torpor, de onde não quer sair nunca mais, cada hora mais fundamente perdida. Tens de deixar a casa, disse ele numa voz neutra, monocórdia. Não podemos continuar a viver todos juntos na mesma casa, depois do que se passou. Foste a culpada de tudo. Bem sabes que fosse a culpada de tudo. Eu sou um homem, e tu és provocante e perversa. És perversa. Uma mulher sem vergonha, sem pudor. Não te quero ver mais. Enjoa-me, repugna-me, envergonha-me. Tu percebias, sei que percebias, que sabias como me punhas. Eu sou homem, minha puta. Claro que sou uma puta, pois pode estar tranquilo, pai. Sou uma puta.
Grande cabra chamou-lhe a mãe quando ela se dirigia para a porta da rua, agarrada às paredes para não cair. Grande cabra. Puta que pariu. É isso, é um texto. Lembra o Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues ia falar agora, cara. É isso, né? Volta. É o estupro da filha pelo pai. Né? Então, assim, elas estão falando disso da família portuguesa. Pai, né? Então não é à toa que esse livro foi proibido e tal. Imagina, né? Ninguém quer falar sobre isso. Ninguém quer falar sobre isso, mas até ninguém hoje, quer né, falar. Ricardo? É uma questão que acontece todo dia. Se a gente abrir o jornal aí, tá arriscado cair no jornal aí. Todo dia acontece. Isso é uma loucura. E esse é um texto que faz parte desse ataque direto à casa portuguesa. Essa instituição que seria aqui da nossa família de bem e tal, isso aqui, né? Que no final é isso aí. Com certeza. E quantas vezes a gente já não ouviu falar assim, que o cara mexe com a mulher e aí fala assim, mas também, pô, cruzando esse shortinho aí, pô. E recentemente, gente, há quanto pouco tempo faz essa questão da mulher? Há pouco tempo a gente vê a matéria no jornal. São as meninas que andam de short e que, na verdade, provocando, por isso são As culpadas são elas, né? Entendeu? É terrível isso. Mas existem países que a mulher estuprada é a culpa da mulher. Tem. Não, nós vivemos num país. Existe país? Não, o aborto, Brasil é assim. Na Ah, verdade, o é a aborto questão é. do aborto, que a Semana menina passada é punida. É punida e Por daqui quê? a pouco. Porque ela também é culpada. Mas semana passada eu vi no jornal uma aeromoça da Qatar Airways, parece, aí botou no Instagram dela que o marido meteu uma porrada nela. Ela foi demitida e presa. Chegou a polícia lá no trabalho dela, a empresa aérea demitiu ela e ela foi presa. É. Porque ela denunciou que apanhou. Não, você vê, a Nilma está trazendo aqui a boa vida familiar patriarcal. Vamos falar sobre isso. É isso aí. Entendeu? Não, é uma coisa. Esse livro, por favor, vamos continuar em Olha outra. só, é isso que eu queria falar. Mais leitura. Não, e aí, sabe Não, o que esse é? caso Só do uma aborto é provocação que Rosita não gosta, mas vamos ler e voltar para conversar com o Ricardo? O que vocês acham? Não, eu né? acho que eu olhei e voltar e assim, eu queria já de antemão convocar o Ricardo para uma Convocar. segunda leitura uma segunda sessão como essa. O que você acha? Vai ser, tranquilo. Entendeu? Porque eu acho que esse Não, livro. porque não se esgota, porque Não, exatamente. tem muita coisa. Exatamente. Eu quis mais, assim, apresentar o livro mesmo, né? Então existem mil discussões teóricas que eu acho que não vale a pena, porque a gente se distancia mais do texto. Então eu acho que a gente tem que chegar mais perto do texto, porque é isso que... O interessante para mim é que vocês tenham esse impacto com o texto que eu tive. E o que faz esse livro estar hoje em dia sendo lido e estudado é justamente pelo impacto que ele continua causando. Infelizmente, porque gostaria eu que a gente estivesse falando disso aqui como uma coisa do passado. Mas você vê que a gente fala alguma coisa, alguém sempre tem alguma coisa para falar de agora. Né? E elas vão se perguntar muitas vezes aqui dentro do livro, o que mudou de 1669 para agora na vida da mulher? Aí vão falar, mas mulher agora trabalha, tem mulher que é chefe, né? A mulher tem tudo que é objeto, tem máquina de lavar, prato e tal. Mas isso é libertação? Será que é? A questão é essa. Ou será que isso aí, na verdade, a mulher tem trabalho por quê? Porque são, na verdade, muitos cargos que os homens não querem mais, né? Tem aqui a Simone dizendo, os não ditos precisam ser gritados aos quatro ventos. Eu acho que esse livro traz, né? Muito, assim, eu acho que é... Eu acho que é uma obrigação nossa tornar essa discussão mais frequente, eu não sei se a gente já passou da hora aqui. Não, a hora já foi. A hora tem hora, daqui a outra hora, daqui a pouco tem outra hora. No texto mais adiante, que se chama Texto de Honra ou de Interrogar, escrito por uma mulher de nome Joana, digo, a mulher adúltera é ainda apedrejada de morte no Afeganistão e na Arábia Saudita. Pergunto, também o homem adulto
adúltero será apedrejado no Afeganistão e na Arábia Saudita? Claro que não. Digo, indiretamente, na América, como em tantos outros países, a lei protege uma estranha espécie de pena de morte aplicável às mulheres, ao lhe negarem o controle dos seus próprios corpos, conduzindo-as assim aos abortos ilegais. Calcula-se que morrem todos os anos, por este motivo, entre 2 a 5 mil mulheres na América. Isso naquele tempo. Pergunto, que fazem os 5 mil ou 2 mil homens que engravidaram essas 2 mil ou 5 mil mulheres mortas na América todos os anos? Digo, em Portugal, a maior parte das mulheres não só e apenas são escravas do homem, como desempenham alegremente, convictamente, o seu papel de mulher objeto. E não é necessário ser-se adúltera para se ser apedrejada, aniquilada. Talvez esteja até referida a ela mesma, que é uma mulher. Basta que ela surja e fale como um homem. E visto que também em Portugal o aborto é ilegal, não lutando contra isso a mulher que aqui é sempre passiva, e o conhecimento do aborto escamoteado, da informação das pessoas que fingem, entretanto, ignorar o que ignorar já não se pode, visto que então tudo parece estar certo e a mulher gostar desse seu papel subalterno e secundário, onde se limita a ser mãe e mesmo quando formada, escolhe o casamento como se profissão fora, não remunerada ou remunerada através da cedência do seu próprio corpo, e então iremos ter a prostituição pura e simples. Visto, pois, que tudo se passa deste modo, inofensivo e benfazejo, a contento de todos, que nos resta senão entrar em luta, sempre afirmando a posição de luta. Pergunto, irmãs, que Anas ou Marianas terão ainda de ser ressuscitadas, ou quando vivas, postas à prova, idiotizadas, fracas, frágeis por lei, conveniência, crença e religião? Digo, recusemos o engodo de ajuda masculina, não precisamos dela. Ou, mais precisamente, não queremos aceitar essa oferta de Natal com um lindo invólucro a disfarçarem a bomba que, certamente, mais uma vez, nos irá arrebentar nas mãos, como sempre. Se somos nós a querer, seremos apenas nós a exigir. Terminemos com mistificações e falsos pudores. Quebremos até o fundo toda a água, onde nos afundamos e afundamos sem respirarmos nunca. Desculpa. Pergunto, não teria chegado à altura de contarmos, por exemplo, o que sabemos acerca da verdade do nosso prazer na cama, denunciando claramente o jogo do homem ao tornar mito o orgasmo vaginal, acusando de frígidas as mulheres que se queixam de não irem até o espasmo através do simples coito? Infelizmente, caindo na armadilha da frigidez, torna-se a mulher mais uma vez e novamente aí sua presa, sua inferior. Permaneceremos caladas? Digo, e virá quem, apesar de tudo, acuse de reacionária a luta que se irá travar no longo caminho, extenuante, que terá a mulher portuguesa de percorrer sozinha com suas parcas armas. E virá quem agrida, e de todos os lados surgirão gumes e farpas, e nossas costas cairão nomes como pedras. Mas putas ou lésbicas, tanto se nos faz, que nos nomeiem, desde que se lute e não se perca. Pergunto, se outra alternativa não nos derem que a guerra aberta contra todo o sistema social que recusamos de base, em que tenhamos de destruir tudo, inclusive, se necessário, as nossas próprias casas, recuaremos? Né? Esse ataque à casa portuguesa mesmo. Digo, T. Grace Atkinson, teórica feminista de 29 anos, afirma. T. Grace Atkinson é o nome da mulher, tá? É T. Grace, né? O amor é a armadilha, a vedação de arame farpado, o eixo de opressão das mulheres no universo gozador. Que é o amor, se não a necessidade ou o medo? Aquela questão posta nos anos 70 pelas feministas, né? É possível se amar sendo feminista? Pergunto, terá a mulher alguma razão para acreditar ainda no amor?
para acreditar ainda no homem, para crer ainda na sua libertação enquanto for aceitando o que se lhe tem proposto até hoje, companheira, colaboradora, ou seja, sempre o papel subalterno e doméstico, no mundo a mistura com a obrigação de parir e lavar fraldas dos filhos, assim como aceitar o homem que goza, quer na cama, quer socialmente, utilizando-a nas tarefas mais mal pagas e menos sedutoras que ele se recusa a fazer? Digo, chega, é tempo de gritar, chega, e formaremos um bloco com os nossos corpos. Gente do céu, Pô, maravilhoso. que importante isso, Ricardo. Assim, eu acho que É a questão do corpo, né, que inclusive foi a grande questão da segunda onda do feminismo, a questão do corpo, que está aí até hoje também, né, passa pela questão do aborto. Não, em todo tempo, por exemplo, você está falando dessas coisas, hoje tinha uma notícia no jornal dando conta de que uma atleta brasileira está sendo processada pelo ex-marido por abandono do lar. Jura? Abandono do filho, porque ela é atleta, ela tem que se afastar para concorrer, tem que viajar, tem não sei o que, tem que ficar fora, mas é uma mãe dedicada, mas para ele não adianta, ele coloca tudo isso no processo. Mas ele é brasileiro? Brasileiro, e o cara está querendo tirar os filhos da mulher dizendo que ela abandono de lar. Aí eu pergunto para você, acontece isso com um jogador de futebol? Acontece isso com um corredor ou com outro atleta? Não, acontece com a mulher. Acontece com uma atleta. E como isso é naturalizado, né? Exatamente. Você ouviu isso? O William Bonner, vou falar dele, que ele gritou ontem na televisão falando disso? Não. Nem vai falar. Então, continuamos, vamos eu acho importante, se Ricardo ficar afim, a gente pode combinar aí e avisar para as pessoas, pode ler alguma coisa. Leituras temáticas. Você, por exemplo, como esse livro não tem um enredo direto, então você pode escolher, por exemplo, vou ler só as cartas, vou ler só os poemas, vou ler só as partes que são mais assim, que são quase como um ensaio, né? Um desabafo aqui. Então você tem várias maneiras de ler esse livro. Ele acaba por não se tornar cansativo, apesar de ser um livro grande. Na verdade, ele tem grandes partes aqui de notas, né? Então, a gente podia fazer uma coisa, uma vez por mês, de 2 em 2 meses. Só uma coisa aqui. O livro é isso aqui, são notas. É um livro grande, mas ele se torna interessante porque cada hora você se lida com um texto diferente, não é o mesmo texto. Claro, E não, são só o três que você mulheres mostrou que escrevendo, é. e elas, cada uma tem uma característica. A Maria Isabel Barreno, ela é uma pessoa mais teórica, né? Ela é a pessoa mais combativa, ela é do feminismo mais radical. A Maria Teresa Horta é a da parte erótica, né? Ela fazia poesia desde 61, né? Tinha vários livros já, e um pouco antes ela lançou um livro chamado Senhora de Mim, que também faz ponte com a cantiga de amigo, porque nas cantigas de amigo é sempre Senhora, Senhora. Então Senhora de Mim foi por causa desse livro que ela apanhou na rua de Lisboa. E a Maria Costa Velho é a escritora em si mesma, né? Muitos romances, tem muitos romances. Tinha escrito um romance no ano anterior chamado Maia, que fez muito sucesso. E depois ela ocupou cargos no governo, também no governo, depois que caiu a ditadura. Ela foi secretária de Cultura, esteve no Brasil. A Maria Teresa Horta também esteve no Brasil numa flip, eu não sei qual, de que ano, mas ela foi convidada, esteve aqui, que é a única. Não, é muita coisa, eu acho que é muito desconhecimento, né, que a gente precisa se apropriar. Só uma coisa que eu não li ainda, Carla Madeira, mas a Marta Gomes está dizendo que a Carla Madeira bebeu dessa fonte. Não sei, eu não conheço o texto da Carla Madeira ainda, uma falha. É maravilhoso, eu só li um livro dela que se chama... Ela achou que tem uma relação. Eu ouvi falar. É um livro maravilhoso. Não, mas a Marta achou que ela bebeu dessa fonte, eu não sei o estilo da Carla. Pois é. Eu aconselho a todo mundo, é um livro muito bonito. Eu tô na lista para Bom, mim. infelizmente a gente vai ter que terminar, porque senão dá para ficar aqui a noite inteira falando sobre isso. Bom, o segundo semestre está começando, vocês vão fazer um planejamento, a gente se encontra. Eu acho também.
Acho também que já aceitou ali um outro momento. Né, Só uma continuar. correção. A menina Marta que comentou, ela diz que o vocabulário da Carla Madeira dialoga com isso. Muito burilado. Aí. Muito legal, muito bom livro. Então, assim, infelizmente a gente vai ter que terminar aqui, porque... Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta? É uma conversa mesmo, de verdade. Então, assim, queria fazer mais uma vez um agradecimento aqui ao Ricardo Sempre um prazer, pela generosidade e pela disponibilidade de estar aqui com a gente, conversa com o leitor. Tá bom? Agora, fique à vontade, a hora que você quiser, conversa com o leitor, está aí à sua disposição. Eu aconselho um livro para vocês, é um livro muito legal, que atualiza essas questões todas que a gente tem que falar nisso mesmo. Ele falou, né, que eu sou homem, que eu estou falando disso aqui. Eu acho importante isso, porque, como a Chimamanda fala, o feminismo é para todos. Então, assim, o feminismo não vai acabar se só as mulheres estiverem nessa luta. Eu acho que o homem também tem que estar. Eu acho que, assim, eu sou contra qualquer forma de opressão. Então, não é porque eu não sou mulher, então esse tipo de opressão não incide sobre mim, que eu vou ficar indiferente a isso. Eu quero que isso acabe. E eu sei que não vai acabar se os homens não se atentarem para isso. Não, é uma coisa séria, porque está atingindo a família. A cada feminicídio é menos uma família. Porque ele não mata só a mulher, ele mata os filhos também. É um drama Mata a mãe da família. É um horror. mas essa chamada do homem para essa conversa é importante. Importantíssimo. Não é um espaço de mulher, é um espaço de pessoas que se relacionam com o mundo e acham que a sociedade precisa, com a medicina, humanizar mais. Ele tem que estar caminhando com a mulher. Nós precisamos discutir mais isso, mais gente vai discutir isso. Estamos aqui num espaço bacana, super agradável, inspirador, liberado, inspirador. E assim, estamos aqui algumas pessoas. Aí eu estou olhando bem para todo mundo, para vocês passarem essa informação para todo mundo. Porque assim, a gente era para estar falando no Maracanã disso. Mas não é. Exagero não. A gente tinha que estar falando no Maracanã. Na verdade, o que acontece é que a gente está sempre falando para os mesmos. E são as mesmas pessoas que têm interesse por isso. Então a gente precisa ampliar essa discussão cada vez mais. Levar essa discussão, empurrar essa discussão para o mundo afora. Essa é a minha questão nesse momento. Por isso que assim, agradeço e convido para de novo, e vocês também, para vocês falarem, para a gente falar sobre isso todo o tempo. A gente precisa discutir mais sobre isso. Não há mais a possibilidade de aceitar qualquer tipo de aventura ditatorial, sexista ou qualquer coisa que o valha. Não é possível mais. A gente tem que agir. E ação é importante. Né? Eu já fiz o meu discurso. Eu não sou candidato. Eu não sou candidato. Obrigada, Ricardo. Obrigada, valeu. E hoje em dia também tem muitos livros, tá? Como eu falei, né? A Bell Hooks é uma autora que eu li há pouco tempo, não sei se vocês conhecem, Bell Hooks, que é muito interessante, muito legal o livro dela. Gente, vamos dar um tchauzinho aqui para essa galera que está aqui. Olha aí. Moçada, um grande abraço aí, vocês. Obrigado pela presença. Obrigado a todos vocês aí que estiveram conosco, é sempre uma satisfação. E vamos em frente, vamos levar essa discussão adiante aí, sempre. Grande abraço, conversa com o leitor, volta breve, tá? Um grande abraço para todos, obrigado, boa noite, valeu, tchau.